S. 17. Sigmund Freud. 6 de maio de 1856 – 23 de setembro de 1939. Neurologista austríaco que destacou os papéis da sexualidade e do inconsciente como fundamentos da personalidade e desenvolveu o método da psicanálise. Sigmund Freud faz parte do grande triunvirato de pensadores revolucionários do século XIX que inclui Charles Darwin e Karl Marx. Cada um deles forneceu um mapa de contornos essenciais da condição humana. Darwin ofereceu uma explicação científica de como o homem evoluiu. Marx forneceu as ferramentas teóricas para o homem localizar a si mesmo e para se desenvolver um contexto histórico, e Freud forneceu um guia para a psique do homem, assim como uma explicação da dinâmica de sua psicologia. Freud foi um revolucionário porque abriu o caminho à superação de tabus sobre o sexo ao descrever os humanos como seres essencialmente sexuais. É impossível imaginar a revolução sexual dos anos 1960 sem Freud. Ele revelou a existência do inconsciente, um território até então secreto que influencia nossas decisões, um lugar onde segredos e desejos não expressados se escondem. Mas ele também argumentou que a análise podia revelar o funcionamento do nosso inconsciente. Junto com Joseph Breuer, de 1842 a 1925, e Alfred Adler, de 1870 a 1937, Freud foi o fundador da psicanálise. O neurologista foi um autor prolífico, cujos livros e ensaios contêm desde teoria da psicanálise até reflexões sobre sociedade e religião. Seu trabalho conjunto com Breuer, Estudos sobre a Histeria, 1895, descreve a histeria como o objeto adequado do método psicanalítico. A interpretação dos sonhos, 1899, alegava levar a psicanálise para o reino da ciência. Outros trabalhos fundamentais que desenvolvem a teoria da psicanálise incluem 3. Ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, Introdução à psicanálise, 1917. E o ego e o id, 1923. Quase a partir do início, Freud começou a aplicar seu método psicanalítico em temas que iam além do tratamento de pacientes, com o objetivo de fomentar uma discussão de fenômenos sociais mais amplos. Trabalhos importantes desse tipo incluem os xistes e sua relação com o inconsciente, 1905, Totem e Tabu, 1913, O futuro de uma ilusão. 1927, O mal-estar na civilização, 1930, e Moisés e o monoteísmo, 1939. Freud estudou medicina e neurologia. Na escola de medicina, foi influenciado pelo fisiologista alemão Ernst Wilhelm von Bruck, 1819-92, que desenvolveu a teoria da psicodinâmica, ou psicologia dinâmica, que reconhecia o papel do subconsciente no comportamento humano e empregava a metáfora da primeira e segunda leis da termodinâmica para descrever o comportamento da energia psíquica. Freud também passou alguns meses em Paris estudando com Jean-Martin Charcot, 1825-93, pioneiro em neurologia que utilizava a hipnose para tratar casos de histeria. Uma terceira influência fundamental foi Joseph Breuer, amigo e colega de trabalho de Freud, que tratou a paciente Anna com o método psicanalítico, caso que ficou famoso. Anna sofria com sintomas histéricos, como a paralisia, quando ela conversou com Breuer sobre esses sintomas. Eles desapareceram, e foi daí que se originou o termo cura pela fala para descrever a psicanálise. A topografia mental de Freud. Em sua topografia da mente, Freud identificou 3 componentes: id, ego e superego. O id é a parte instintiva, guiada pelo princípio do prazer para evitar a ansiedade. É composto de 2 elementos que ele denomina Eros e Thanatos. Eros é a força vital, impulsionada pela libido. Thanatos representa o instinto de morte, que é uma causa da agressão. O ego é a parte racional, que obedece ao princípio de realidade, traduzindo instintos em um comportamento socialmente aceitável. O superego é a internalização da autoridade externa e o lugar da consciência e moralidade. Uma das funções do ego é mediar os impulsos do id e a ação supressiva do superego. Além disso, a topografia mental de Freud caracterizou 3 aspectos da consciência: o consciente, o pré-consciente e o subconsciente. A menor região da mente é a parte consciente, onde ocorrem nossos pensamentos cotidianos. Um componente mais amplo da mente é o pré-consciente, onde residem os tipos de memória que podem ser facilmente trazidos à consciência. A área mais extensa da mente é o subconsciente, que não está prontamente disponível a nós, a não ser por meio da psicanálise. Este é o lugar onde ocorrem as ações do id, ego e superego. É o lugar onde experiências traumáticas são escondidas da memória, é o lar de impulsos selvagens. É o lugar onde vivem nossos monstros, nossos pesadelos. Estas
Ideias não foram publicadas até um ponto relativamente tardio da carreira de Freud, nos ensaios Além do Princípio do Prazer, 1920, e O Ego e o Id, 1923. Psicanálise, a cura pela fala. A grande descoberta terapêutica de Freud e Breuer foi a possibilidade de tratamento de sintomas da histeria ao desbloquear o subconsciente. Um caso precoce de psicanálise bem-sucedida foi o da paciente conhecida como Dora, cujo sintoma histérico foi a perda da voz. Por meio da análise de sonhos, Freud levou Dora a entender que o que a perturbava era seu inexprimível desejo sexual por seu pai e por um casal para o qual trabalhava como babá. A psicanálise se desenvolveu como um método para lidar com neuroses resultantes de diversos desequilíbrios nas relações entre id, ego e superego. Quando isso acontece, afirmava Freud, determinados mecanismos escondidos entram em jogo. Por exemplo, um desejo excessivo pode levar à repressão, um mecanismo pelo qual desejos ou ações são expulsos da memória, mas podem ser revelados pela psicanálise. Vários mecanismos de defesa são identificados por Freud, incluindo regressão, para um estado menos ameaçador, talvez até infantil, projeção dos próprios sentimentos em outra pessoa, negação, deslocamento, transferir a raiva de um objeto para outro, por exemplo, e sublimação, no qual impulsos, como os sexuais, são deslocados para outra atividade, por exemplo, escrever um livro sobre filosofia. Os mecanismos de defesa de Freud penetraram a linguagem tão profundamente como os símbolos do cristianismo. Por exemplo, enquanto o cristianismo nos dá anjos, ela é um anjo, santos, ela tem uma paciência de santo, cruzes, é uma cruz que ela tem que carregar, e demônios, ela é um demônio. Freud nos dá regressão, um adulto entregando-se a uma atividade ou passatempo infantil, projeção, ele só está projetando a raiva em você, e negação, ela está em negação quanto ao problema com a bebida. Ao desenvolver o método psicanalítico, Freud descobriu relações estruturais que emergem entre analista e analisando. Entre elas, a transferência é a mais conhecida e a mais importante. Em geral, transferência em psicanálise significa a transferência dos sentimentos que uma pessoa tem por alguém para outra pessoa. No contexto da análise, a relação terapêutica se problematiza, uma vez que a pessoa para quem os sentimentos são transferidos é o analista que pode se tornar objeto de desejo sexual do paciente, por exemplo. Para complicar ainda mais o procedimento, o analista pode direcionar sentimentos ao paciente, no fenômeno da contratransferência. Contemporâneos de Freud. Entre os contemporâneos de Freud na psicanálise, estão Carl Jung, 1875. 1961, que identificou arquétipos dominantes na psicologia, Otto Rank, 1884. 1939, para quem lenda, mito e arte também eram importantes na psicanálise, e Wilhelm Reich, de 1897 a 1957, para quem o orgasmo tinha importância central na saúde da mente. Freudianos exploraram uma ampla gama de ideias, de alquimia à produção de chuva, o que, aos olhos de alguns céticos, revela quão excêntricos e indisciplinados eram os primeiros psicanalistas. O pensamento de Freud, no entanto, era não somente original, mas intelectualmente revolucionário. E era também útil, a psicanálise funcionava. Alguns pacientes eram libertados de sistemas debilitantes que haviam tornado suas vidas infelizes, outros estavam curiosos sobre si mesmos e suas motivações e, assim, recebiam de bom grado as conclusões que podiam ser recolhidas da psicanálise. Os egocêntricos viam-na como uma oportunidade perfeita para falar de si mesmos, e assim temos análises que perduram por toda uma vida, em contraste com a análise curta e bem-sucedida de Dora. A propagação impressionante das ideias de Freud deve muito aos esforços de dois ingleses. As excelentes traduções para o inglês dos trabalhos de Freud feitas por James Strachey, de 1887 a 1967, ajudaram a fazer Londres e Nova York centros precoces e duradouros da psicanálise. Em breve, haveria mais psicanalistas em Nova York do que em toda a Áustria. O neurologista Ernest Jones, de 1879 a 1958, foi o primeiro psicanalista de língua inglesa responsável por seu desenvolvimento fora da Áustria. Jones ajudou a assegurar o legado de Freud com seu magistral livro em 3 volumes Vida e Obra de Sigmund Freud, 1953-7. Em um mundo cada vez mais apreensivo de escolas psicanalíticas competitivas, da mesma maneira como o marxismo se separou em inúmeros grupos, Jones protegeu a pureza dos ensinamentos de Freud em seus cargos de presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica e da Associação Psicanalítica Internacional. O legado cultural e intelectual de Freud. A adoção e a manipulação das teorias de Freud por filósofos franceses.
levaram à sua aplicação na filosofia e ao desenvolvimento da teoria crítica, como aplicada nos textos literários e outros. Foi a influência de Freud que fez Jean-Paul Sartre caracterizar a existência humana e sua orientação, direcionada à palavra como primordialmente sexual. Mas foi o analista e teórico francês Jacques Lacan que deu aulas semanais sobre Freud na Sorbonne entre 1953 e 1980 que se tornou o principal responsável por tornar Freud relevante para o final do século XX. O principal foco de Lacan era o papel da linguagem na psicanálise, um movimento que fez Freud atraente para a preocupação pós-estruturalista com os textos. A aluna de Lacan, Júlia Kristeva, 1941, uma psicanalista praticante, emprega ideias freudianas em seus ensaios filosóficos, mas ela também acredita em seu poder curativo. Em Tis incredibile theobelie essa incrível necessidade de crer, 2009. Ela escreve, a análise nos torna capazes de novos vínculos, isto é o que a maioria dos envolvidos nela espera. Freud influenciou também os filósofos da escola de Frankfurt. Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud, 1955, de Herbert Marcuse, de 1898 a 1979, foi marcado em grande parte por sua leitura de O Mal-Estar na Civilização, 1930, unindo as teorias marxista e freudiana em uma análise política que foi central para a contracultura dos anos 1960. O trabalho de Georges Habermas, 1929, com razão comunicativa, considera a psicanálise um modelo para um projeto baseado na erradicação da opressão desnecessária e na maximização da emancipação humana. Para Habermas, o nascimento da psicanálise descortina a possibilidade de se chegar à dimensão que o positivismo trancou, e de fazê-lo de uma forma metodológica que surge fora da lógica da investigação. Crítica feminista de Freud. A crítica da obra de Freud por feministas constituiu uma maneira de traçar o desenvolvimento do próprio feminismo, possivelmente, porque antes de Freud ninguém havia teorizado tanto sobre a sexualidade feminina. De acordo com Freud, a ausência do pênis na mulher, ou a presença de um pênis pequeno, o clitóris, é vista com repúdio pelo garoto e, em última análise, também pela própria garota, que está em um estado de inveja do pênis. Como resultado, a sexualidade feminina torna-se secundária e acessória à sexualidade masculina. Os pontos de vista da sexualidade feminina no final do século XIX eram normalmente baseados em uma posição de poder não examinada e frequentemente relegavam as mulheres a um estado passivo e de degradação. As ideias de Freud, no entanto, mostraram-se tão úteis tanto aos seus propósitos psicanalíticos inicialmente pretendidos quanto como ferramentas críticas para o estudo das culturas e dos textos que elas sobreviveram a 3 ondas de feminismo. Entretanto, elas foram modificadas por críticas e psicanalistas do sexo feminino. Melanie Klein, de 1882 a 1960, e Karen Horney, de 1885 a 1952, foram rápidas em fazer avançar a compreensão psicanalítica das mulheres em seu trabalho e nos seus textos, e Nancy Chodorow, 1944, e Juliette Mitchell, 1940, continuam utilizando as ideias de Freud e a psicanálise a partir de perspectivas feministas e multidisciplinares, o que aparece tanto em seu trabalho teórico quanto na prática da análise. The Enigma of Woman, Woman Freud's o Enigma da Mulher, a Mulher nos Textos de Freud, 1980, de Sarah Kaufman, 1934-94, é um exame minucioso dessas questões. A influência de Freud no pensamento moderno é tão grande que seria impossível superestimá-la. Quer acreditemos ou não na psicanálise, é preciso reconhecer que o fato de admitirmos o papel do subconsciente em nosso discurso cotidiano e de reconhecermos sem dúvidas que somos seres complexos, cuja sexualidade exerce papel predominante em quem somos, é inteiramente um resultado do pensamento de Freud. A psicanálise se multiplica e serve a milhões de pacientes em todo o mundo. Mas, em um contexto muito mais amplo, o trabalho de Freud alimenta as ciências naturais, as ciências sociais e a filosofia. Ele pode ser visto como um desenvolvimento moderno do conceito elaborado por Fichte de Wissenschaftler e toda uma ciência do conhecimento que vai além do positivismo e adota a subjetividade. Todo sonho se revela como uma estrutura física que carrega um significado. Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, 1900. No final da primeira fase de ligação com a mãe, emerge como o motivo mais forte da garota para se afastar dela a repreensão da mãe por esta não ter lhe dado um pênis apropriado. Sigmund Freud, Sexualidade Feminina, 1931. Ninguém, provavelmente, se inclinará a negar o caráter orgânico da função sexual, e é na função sexual que eu vejo a
Fundamentação da histeria e das psiconeuroses em geral. Suspeito que nenhuma teoria da vida sexual poderá evitar a hipótese da existência de determinadas substâncias sexuais definitivas de ação excitante, de fato, de todos os quadros patológicos de que tomamos conhecimento na medicina clínica, são os fenômenos de intoxicação e abstinência em decorrência do uso de certos venenos crônicos que mais se assemelham às autênticas psiconeuroses. Sigmund Freud, Dora, Fragmentos de uma análise de um caso de histeria, 1905.